Bem-vindos a uma aventura da mente. Ela começa procurando visões e sons no universo mecânico. Existem certas atividades humanas que a mente associa a lugares particulares, porque de alguma forma é mais comum que elas aconteçam lá. Por exemplo, se eu gostasse de jogar, eu não jogaria pôquer numa sala qualquer. Eu viajaria para Monte Carlo e iria jogar a roleta num cassino. Da mesma maneira, quando eu penso em tênis, eu penso em Wimbledon. Para corridas de cavalo, pensa-se no Kentucky Derby. Para óperas, no Scala. Em física, se você quer estudar física, o lugar é Caltech. É para isso que estamos aqui. Vamos começar. Existe um ramo da ciência chamado cosmologia, que se caracteriza pelo estudo do passado, presente e futuro do universo como um todo. Como o universo surgiu? Como ele evoluiu? Para onde ele vai? Existe um outro ramo da ciência, mais especificamente da física, chamado mecânica. A mecânica se preocupa com algo não tão filosófico, mas nem por isso menos profundo. Como quer que tenha começado, seja qual for seu destino, como tudo funciona. Da menor partícula ao maior agrupamento de galáxias, o que mantém tudo em funcionamento? Acelerando, brecando ou movimentando-se em frente, porque tudo se comporta dessa forma. Seja um sólido, líquido ou gasoso, ou uma outra forma desconhecida qualquer, como tudo interage? Just how does it all interact? And why? E por quê? Todas essas perguntas, desde a mais simples até as mais profundas, não são de forma nenhuma recentes. Elas existem desde que existem pessoas para formulá-las. Mesmo os mais antigos habitantes desse planeta devem ter olhado o céu e perguntado: como será que tudo isso funciona? E mesmo sem sabê-lo, eles deram os primeiros passos para descobrir e entender a mecânica do universo. Se houver uma chave para entender a mecânica do universo, ela deve ser encontrada no domínio da matemática. E entre as antigas civilizações não existiram maiores matemáticos que os antigos gregos. O trabalho dos matemáticos gregos ajudou incomensuravelmente no avanço da ciência. No cálculo da área do círculo, por exemplo, trabalharam tanto que acabaram finalmente obtendo o número π. Apesar de, ou talvez por causa dessas brilhantes descobertas, os gregos ficaram para trás. Uma vez que a sua idade áurea terminou, eles atribuíram um valor menor para as perguntas do que para as respostas. Assim como as perguntas eram poucas, o homem acabou adotando a mecânica de Aristóteles com as ideias de Platão. Em seguida, o sistema de Ptolomeu, onde os planetas giravam em torno da Terra uniformemente, foi adotado por ser tão adequado ao conhecimento vigente. E ele sobreviveu, sem contestação, até a Renascença. Os dirigentes intelectuais da civilização ocidental adotaram o padrão cíclico conforme o ideal platônico. A pergunta não é realmente por quê, a menos que seja por que mexer com a perfeição. A resposta é como. Como 1500 anos após Ptolomeu, a ideia de circunferência perfeita caiu. E o que deve parecer uma outra contradição da lógica,
Como que um novo mundo tomou forma no candinho da Revolução Científica? Ela começou quando um monge polonês extremamente curioso, Nicolau Copérnico, olhou para as estrelas e viu as coisas de uma forma diferente. Entre outras coisas, no sistema solar de Nicolau Copérnico, a Terra orbitava em torno do Sol, e não ao contrário. Por que Copérnico viu o mundo desse jeito? De um ponto de vista científico, como tal visão fez dele o primeiro revolucionário do mundo? Uma ponte intelectual que passou milhares de anos ondulando precariamente ao vento das mudanças. Pilares de uma comunidade acadêmica arcaica foram assediados com perguntas ameaçadoras. Ninguém foi mais dotado para preencher esse vazio intelectual do que Galileu Galilei. Apesar de o mundo da Renascença italiana ser ainda governado pelas ideias de Aristóteles, Galileu foi uma exceção à regra. Ele era um copernicano com a coragem de suas convicções. Em outras palavras, ele teve a ideia correta na época errada. Seus críticos vieram em defesa do status quo. Mas se a Terra realmente gira, por que uma bola, largada do alto da Torre de Pisa, por exemplo, cai diretamente para baixo? Por que não na próxima cidade? As respostas eram mais perigosas que as perguntas. A igreja, que o considerava como uma ameaça a Roma e uma afronta ao bom senso, preveniu-o para deixar as coisas nos lugares devidos. Contudo, na prática e na teoria, Galileu falou a verdade e provou o que parecia ser impossível. Mr. Galileo was correct in his findings. As descobertas de Galileu não eram só corretas. Elas se tornaram na história um exemplo espantoso da imaginação científica em funcionamento. Com sua mente brilhante voltada a explicar o universo em termos científicos, os experimentos de Galileu levaram-no a descobrir a lei da inércia. Com inusitada visão física, ele previu corretamente a trajetória parabólica dos projéteis, bem como as leis dos corpos em queda. Ainda hoje, quando se discutem esses assuntos, muitas questões que estão por trás dessas experiências são tão desafiadoras quanto eram há 3 séculos atrás. Como Galileu calculou a trajetória dos projéteis? E fazendo isso, como ele começou a projetar a matemática profundamente no futuro? Nos dias em que ver era crer, como ele ousou contradizer o óbvio sobre corpos em queda? Como podem a pena e o martelo atingir o chão ao mesmo tempo? E por que, quando em 1633 Galileu caiu em desgraça, seu julgamento afetou todo o mundo? E na mesma época, diariamente, havia uma pergunta desafiando o matemático Johannes Kepler. Para um homem em quase constante luta, numa vida de doenças, de pobreza, de perseguição política e sujeito ao espírito maldoso de seus colegas, a simples existência já era algo de desafiador. Certamente, nenhum homem jamais se sacrificou tanto para captar a verdade científica. Por outro lado, nenhuma outra descoberta do homem jamais foi tão recompensadora como a das leis de Kepler. A lei das elipses. A lei das áreas iguais. E a terceira lei de Kepler, do movimento dos planetas, a lei da harmonia. Com suas leis do movimento planetário como chaves, Kepler entrou na câmara secreta do cosmo. No entanto, explicando apenas o como, ao invés de o porquê o sistema solar funciona, ele foi destinado a permanecer na soleira da mecânica do universo. Era chegado o momento de outra pessoa aparecer e dar o passo final.
E nessa trajetória, que nos levou diretamente à Lua, veio Isaac Newton com suas cruciais perguntas. Por que uma maçã cai? Se a maçã cai, por que não o faz também a Lua? E se a maçã e a Lua caem pela mesma razão, por que a Lua não se choca contra a Terra como uma maçã? Com tais perguntas fundamentais, Newton calmamente sentou-se e peça por peça destruiu de uma vez por todas o velho mecanismo do universo aristotélico. E então, com respostas que eram igualmente espantosas, ele criou algo para tomar seu lugar: o universo mecânico. O universo mecânico, um universo previsivelmente ordenado, obedecendo precisas leis matemáticas. E com as leis dos movimentos, habilitou-se a enfrentar qualquer desafio da física. Com suas leis do movimento, Isaac Newton, como um Davi contra Golias, tomou conta dos grandes tópicos da mecânica. Armado com seu penetrante domínio das forças, um conhecimento preciso de trajetórias e a lei da gravitação universal, Newton dominava mais do que qualquer outro ser humano antes dele. Por isso, ele mereceu atenção especial e um considerável número de seguidores. Entretanto, em ciência, as respostas pertencem ao passado. O futuro pertence às perguntas que a ciência levanta. O que significa que mesmo as leis de Newton eram apenas o início do caminho correto. Por exemplo, nos tempos modernos, um projétil pode ser guiado com precisão matemática. Como isso é feito? Parte dessa resposta é um instrumento chamado giroscópio. Como ele funciona? E no universo mecânico, por que mesmo uma roda de bicicleta é um exemplo de giroscópio? Momento angular é uma chave para a resposta. Mas o que é momento angular? E por que isso é tão vital em todo o universo? Desde a extremidade das mais distantes galáxias até a roda-moinho dos escapamentos de água das banheiras caseiras, o momento angular influi em tudo que está em movimento circular. E, entre outras coisas, o movimento circular é a chave que nos permite manter a hora correta. Poucas coisas nos governam tão fortemente quanto a mecânica que estuda o tempo. Embora o homem tenha mais tempo à mão hoje, a preocupação com ele não é um fenômeno recente. Na verdade, o que é recente é o fenômeno do tempo preciso. Ele surgiu gradualmente, dia após dia, durante 4.000 anos. E finalmente chegou com a compreensão do movimento harmônico. O que é movimento harmônico? E no subir e descer, como o movimento harmônico realmente funciona. E entrando diretamente na mecânica do universo, como ele é relacionado com o movimento circular? A resposta não é tão misteriosa como pode parecer. E não há nenhuma razão para tratá-la por rodeios. No entanto, algumas vezes ajuda. Tudo o que é preciso é um pouco de cálculo diferencial. Enquanto o cálculo diferencial de Newton infiltrou-se e alargou-se na mecânica do universo, a extensão de sua generosidade era consideravelmente mais estreita. O barão Gottfried Wilhelm Leibniz percorreu as paisagens europeias com a confiança suprema e tinha um bom número de motivos para isso. Como diplomata e matemático alemão, Leibniz foi tão bem sucedido que Voltaire o caracterizou como um exemplo de otimismo. Extrovertido, bastante aceito pelas mulheres, Leibniz não tinha nada em comum com Isaac Newton, exceto a descoberta do cálculo. Havia muito espaço no prato de Newton para que ele aí pusesse um pouco de bondade. Ele se achava merecedor de gentilezas, afinal de contas ele tinha criado as leis do movimento, a lei da gravitação universal, o telescópio refletor,
uma explicação teórica da luz e cor. O número de suas conquistas era extenso para se listar. E contudo, apesar de tanta inteligência, Newton permitiu, se não até encorajou, uma amarga controvérsia com Leibniz. Esse episódio é apenas um dos emocionantes dramas do universo mecânico que ameaçou a reputação de um homem e a sanidade de outro. Mas ele também ilustrará um dos curiosos paradoxos escondidos no coração humano da ciência. Por exemplo, enquanto que os cientistas não são sempre racionais, o ambiente científico quase sempre o é. De fato, um laboratório de física é onde a natureza se revela na forma mais racional. Comparado a Newton, o que o cientista moderno faz? Além das definições bem-intencionadas dos livros, qual o método da ciência? No mundo real, como o método científico realmente funcionará? Algumas vezes ele começa com um pequeno recipiente de óleo, um pote de ferro, uma metodologia regular, um pouco de criatividade e, talvez, um toque de genialidade. Algumas vezes, apesar de raramente, o resultado é tão significativo quanto o valor da carga do elétron. Quem foi esse físico? E de que maneira caprichosa ele se tornou um dos mais famosos homens da história científica? No passado, presente e futuro, físicos foram sempre fascinados pelos mistérios da natureza. Por exemplo, a misteriosa natureza da luz. Luz. A sua real natureza tem sido quase tão difícil de se captar como a da quase incompreensível vastidão do universo. Sua velocidade é ainda mais assombrosa. Por que ela tem um valor específico? Por que ela é chamada de uma constante fundamental? E precisamente o que é uma constante fundamental da natureza? Harry Cavendish soube a resposta quando mediu a constante da gravitação universal. No processo de medi-la, Cavendish não apenas pesou todo o crescente Império Britânico, mas também todo o planeta. Como ele fez isso? Estes homens seguem leis, embora não de forma exatamente legal. No entanto, eles utilizam perfeitamente as leis da mecânica clássica. Claro que nem todos os homens aqui conhecem completamente esse fato. A maior parte deles desce escadas cheias de giz para jogar dardos, ou com o fim de lucrar algo de outra maneira. Mas é provável que, quando certas leis de física são aplicadas da forma correta, todos os homens aqui presentes apreciam bastante seus efeitos. Os efeitos dependem da lei da conservação do momento. E da mesma forma, como o jogo de bilhar, ela também teve origem na França. No início do século XVII, René Descartes cresceu considerando a matemática como obra de Deus. Como filósofo, ele procurou uma explicação para todos os fenômenos do mundo. No processo, Descartes não apenas concebeu a conservação do momento, como descobriu a geometria analítica. Com essa descoberta, ele mudou para sempre o terreno da matemática. Como, por um meio ou outro, os grandes exploradores científicos chegam a um terreno desconhecido. E quando alguma coisa já foi descoberta, como outra pessoa pode apoderar-se dela e exigir o crédito da sua descoberta? Em toda a ciência, da eletricidade à mecânica, o crédito algumas vezes não vai para o primeiro que fez a grande descoberta, mas ao último. Foi o que aconteceu no caso de James Prescott Joule,
Ele está longe de ter sido o primeiro a explorar a área da conservação da energia. Ele pode ter sido o 8º ou 9º cientista a se deparar com a lei da conservação da energia. Mas, como Colombo, Joule ganhou o crédito pela descoberta. Por quê? E de uma forma geral, por que isso importa? No almoxarifado do Cosmo, a prateleira está tão preenchida hoje com um estoque de energia como estava naquela manhã em que o universo abriu para o comércio. Por outro lado, se a energia nunca se perde, por que os músculos ficam cansados? E por que as massas caem? A energia mecânica, como os exercícios em geral, tem muito a ver com velocidade e posição. Por outro lado, a determinação da posição de um navio à deriva sempre foi um desafio no universo mecânico. Eletrônica complexa, sistemas precisos de rastreamento, pessoal altamente qualificado. Esses são os recursos da Guarda Costeira dos Estados Unidos. Além disso, atrás do que é visto, há as ferramentas da análise vetorial. Numa crise ou numa sala de aula, como pode a matemática vetorial ajudar? No mundo sério da ciência, a matemática vetorial pode realizar milagres. Assim, a pergunta não é se pode fazer o salvamento, mas se nós realmente devemos fazê-lo. Por outro lado, isto é música ao vivo? Ou é uma gravação numa fita Memorex? De qualquer forma, um comercial clássico de Memorex ilustra claramente tanto uma reprodução excelente como o fenômeno físico da ressonância. O que é ressonância? De que maneiras ela se manifesta no universo mecânico? E por que uma mera voz humana, mesmo que seja a poderosa voz de Ella Fitzgerald, produz tão destrutivos resultados? No amplo espaço do universo mecânico, quais são outras formas de sons e de violência? Esse trio fez uma jornada que superou todos os exploradores terrestres desde os primeiros passos em direção ao desconhecido. Seus destinos foram determinados por engenheiros e cientistas, técnicos e visionários, pesquisadores e pilotos de testes, e pelos melhores planos e materiais disponíveis. Além do próprio foguete, uma outra pergunta surgiu. Como é possível chegar daqui até lá? Historicamente falando, foguetes não vão a lugar algum sem um bom plano por trás deles. E mesmo hoje, eles não iriam muito longe sem a mecânica clássica. Quem são os navegadores espaciais? Além do mundo que conhecemos, o que eles procuram? E mais surpreendentemente, o que eles acham? A partir de Johannes Kepler, cientistas celestes podiam calcular os movimentos no sistema solar, mas o milagre da era espacial está fazendo o céu se tornar transitável e possível. Isso pode ter sido o que os pais da mecânica clássica sonharam, e é o que os navegadores espaciais fazem. De certo modo, todos os cientistas são navegadores e exploradores. A procura, de uma forma ou outra, tem sido sempre o destino humano. A estratégia sempre teve algo a ver com o ensino e aprendizado, com imaginação e lógica, com tentativas e erros, com o arriscar e ir ao limite. Não só a estratégia, mas o próprio universo pode tornar-se um tipo de jogo cósmico. Ao longo dos anos, pode-se citar alguns jogadores impressionantes. Alguns jogaram segundo as regras e alguns fizeram suas próprias regras. Mas todos compartilharam a necessidade comum. Eles precisavam jogar o jogo. Joga-se há muito tempo. E, de certo modo, o jogo nunca terminará. Eu acho que nosso assunto, mecânica clássica, é a parte mais importante descoberta na história humana. Antes de ela ter sido descoberta, a visão do universo era aquela que nós recebemos dos antigos gregos, principalmente nas palavras de Platão e Aristóteles.
Naquela visão, as esferas de cristal do céu eram imutáveis, serenas, eternas e perfeitas. Apenas aqui embaixo, na Terra, existia confusão, decadência, desordem e morte. Era uma visão que foi literalmente projetada para nos colocar em nosso lugar. E esse lugar, a Terra, estava no centro do universo. E nós poderíamos facilmente nos imaginar como sendo o propósito da criação. Vieram então Copérnico, Kepler, Galileu e Newton. E quando eles terminaram seu serviço, nós morávamos num grão de poeira numa galáxia abandonada num canto perdido dos confins do universo. Nunca em seus impetuosos sonhos, Platão e Aristóteles pensaram em fazer-nos isso. A vida hoje não é muito diferente daquela de 2 milhares de anos atrás. Na sua essência, a condição humana não mudou muito. Mas uma coisa mudou para sempre. Nós descobrimos nosso lugar no universo. E é por isso que a descoberta é tão importante. Nosso trabalho é descobrir o que foi essa descoberta. Como foi feita e por quem. E vamos começar por uma das mais importantes descobertas feitas por Galileu Galilei, quando nós nos encontrarmos aqui na próxima vez.